Você talvez se surpreenda com o que está prestes a ouvir. Mas, se o seu coração começou a acelerar, se algo dentro de você parece reconhecer esta vibração, então preste muita atenção, porque esta mensagem não é para todos. Este chamado é apenas para os escolhidos. Se você não sente nada agora, pode sair. Esta revelação não é para os curiosos. Não é para quem vive no automático. É para quem já sentiu, mesmo que por um segundo, que nasceu com uma missão. Que a vida tem exigido mais de você porque há algo dentro de você que é maior do que tudo que tentaram te fazer acreditar. Você já notou que, desde cedo, as coisas nunca foram fáceis? Não foi coincidência. Você passou por rejeições que quase destruíram sua identidade, por portas que se fecharam bem na hora em que você mais precisava, pessoas que viraram as costas quando você só tinha o bem para oferecer. Tudo isso parecia injusto, mas hoje você vai entender. Cada queda foi um treinamento, cada abandono foi um filtro divino e cada lágrima regada foi um código sagrado sendo ativado. Eles tentaram esconder quem você é. Eles tentaram te convencer de que você era pequeno demais, fraco demais, comum demais. Mas algo dentro de você nunca se calou. A sua essência gritava mesmo quando sua boca silenciava. Você sempre soube, mesmo sem saber explicar, que algo estava diferente, que você não era como os outros, que havia algo sagrado pulsando em você. E agora, os sinais estão se alinhando. Algo está prestes a acontecer. Você não chegou até aqui por acaso. Você não está ouvindo isso por sorte. Você foi guiado. E neste exato momento, o céu inteiro está em silêncio, esperando sua reação. Porque o que está sendo liberado aqui é mais do que palavras. É um decreto. É uma confirmação. É um despertar. Você foi escolhido. E não por homens, não por títulos, mas por algo muito acima de qualquer entendimento humano. O mundo espiritual te reconhece, e o que vem agora vai marcar uma virada. A verdade é que, recentemente, alguém poderoso, alguém com influência, riqueza e olhos atentos, te viu. E essa pessoa não só te notou, ela te honrou, em público, sem medo, sem esconder. E isso mudou tudo. Desde esse momento, aqueles que te observavam em segredo começaram a se inquietar. Eles perceberam que não dá mais para fingir, que o que você carrega é real, que a sua presença é disruptiva, que a tua luz é inegável. Eles sabem, eles sentem, eles temem, porque agora é oficial. O escolhido foi revelado. Mas antes que tudo se manifeste, você precisa entender a grandeza do que está sendo ativado. Você precisa se posicionar, não mais como alguém que duvida de si, mas como alguém que compreende o peso da unção que carrega. Porque a honra que você recebeu não veio para massagear o ego, ela veio como selo de validação celestial. E a partir daqui, tudo muda. Nada será como antes. O tempo da espera acabou. O tempo da preparação chegou ao fim. Agora é ação. Agora é guerra espiritual. Agora é colheita. E você está no centro disso tudo. Você está pronto para continuar? Porque se sim, então se prepare. O que vem na próxima parte vai incendiar tudo que ainda resta de dúvida. A mensagem foi liberada. E você, escolhido, foi reconhecido. Esta mensagem não veio para entreter. Não é um conteúdo comum. O que está sendo liberado agora é fogo vivo. É espada afiada. É chamado direto do trono. E apenas quem tem ouvidos espirituais vai entender o peso disso. Não se trata de religião, não se trata de doutrina. Trata-se de um despertar urgente, profundo, absoluto. O tempo espiritual mudou, o relógio profético avançou e você, escolhido, não pode mais dormir, não pode mais duvidar, porque a sua vida, o seu nome, o seu sangue, carregam códigos que foram ativados desde o ventre. Você já percebeu que suas lutas não eram proporcionais à sua idade? Que seus combates eram maiores do que sua força? Que as guerras começaram muito antes de você entender quem era? Isso não é normal. Isso é espiritual. Você está no centro de uma batalha que começou antes mesmo do seu nascimento.
Eles te perseguiram sem motivo. Você foi o bode expiatório em ambientes onde nem queria estar. Foi descartado, silenciado, invisível e mesmo assim continuou em pé. Por quê? Porque há uma mão que te sustenta. Porque há um decreto que te protege. Porque há um tempo e esse tempo chegou. A tua presença incomoda, não porque você faz algo errado, mas porque a sua existência é uma ameaça. Porque a sua luz revela o que eles tentam esconder. Porque a sua voz carrega verdades que quebram estruturas. E agora que alguém com poder te honrou, não tem mais volta. O véu caiu, o disfarce foi removido. Eles sabem quem você é. E por isso vão tentar acelerar os ataques. Vão tentar ativar fofocas, manipulações, armadilhas emocionais. Vão usar pessoas que você ama, lugares que você frequenta, até mesmo suas memórias contra você. Mas ouça com atenção. Isso não é hora de recuar. Isso é hora de se posicionar. Você está numa linha entre o que foi e o que será. Entre o velho ciclo e o novo tempo. E há uma exigência espiritual pairando sobre você agora. Ou você ativa o que carrega, ou você será engolido pelo sistema. Ou você se levanta como quem carrega uma armadura invisível, ou será confundido pelos ruídos ao redor. Este não é um vídeo motivacional. É um alerta. É um grito do céu. É como uma trombeta no meio da madrugada espiritual, porque o que está prestes a acontecer com você vai expor o mundo inteiro à verdade. Você será colocado em lugares que antes te ignoraram. Você será citado em reuniões que nunca foi convidado. Você será lembrado por pessoas que tentaram te apagar. E não será por vaidade, será por propósito. Porque a promessa precisa se cumprir, porque a unção precisa se manifestar, porque o plano precisa avançar, e ele depende de você. Esta mensagem veio queimar dúvidas, veio incinerar pensamentos pequenos, veio rasgar véus que ainda estavam te limitando. Você não é qualquer um, você foi chamado pelo nome, você foi separado. Você foi escondido por um tempo, mas agora foi revelado. E por mais que tentem te desacreditar, por mais que zombem do seu processo, nada poderá parar o que está vindo. Porque não é sobre você, é sobre quem te escolheu, é sobre quem soprou vida em você, é sobre quem escreveu a história com sua digital. Agora, respire fundo, porque o que será revelado na próxima parte vai mostrar por que a sua boca tem tanto poder, por que as suas palavras não são comuns. Você já viu o mundo espiritual reagir a cada frase sua? Então se prepare. O próximo segredo vai te chocar. Já percebeu que algumas palavras suas parecem ecoar mais do que o normal? Que, quando você fala, algo muda no ambiente, mesmo sem gritar? Isso não é só sua voz. É sua unção, é sua origem, é o sopro divino que habita dentro de você. E agora chegou a hora de entender o porquê. Há uma lei que rege tudo, uma lei invisível, porém mais real do que qualquer estrutura física. Essa lei foi declarada há milênios. Morte e vida estão no poder da língua. Sim, da sua língua. A sua boca é uma arma. Sua fala é um decreto, e cada palavra que sai de você carrega ou bênção ou destruição. Não existe neutralidade no mundo espiritual. Você precisa entender isso de forma profunda. O universo não responde a quem fala bonito. Ele responde a quem fala com autoridade. E a autoridade não vem do volume, vem da origem. E a sua origem é celestial. Sua linhagem não é comum. Por isso, suas palavras ativam céus ou despertam infernos. Elas criam ou derrubam. Elas atraem luz ou liberam trevas. Quantas vezes você falou algo e aquilo aconteceu? Quantas vezes você pressentiu algo e se cumpriu?
Isso não é coincidência, é dom, é sinal, é chamado. Mas com grande poder vem grande responsabilidade, porque o mundo espiritual não brinca, ele responde. É por isso que há uma urgência em você alinhar sua fala com seu destino. Não dá mais para repetir palavras de maldição sobre si mesmo. Não dá mais para dizer, eu sou fraco, nada dá certo, não tenho valor. Cada vez que você declara isso, você autoriza forças espirituais a operarem na sua vida contra o propósito que te foi confiado. Se você diz que não pode, o mundo espiritual entende que você renunciou. Se você diz que é tarde demais, ele fecha as portas. Se você diz que não nasceu para vencer, ele recolhe a promessa. Mas se você diz, eu sou escolhido, eu fui chamado, eu estou pronto, então prepare-se, porque o céu inteiro começa a se mover a seu favor. Cada palavra que você libera é uma semente. Ela entra no solo invisível do tempo e começa a se multiplicar. E cedo ou tarde, ela retorna como fruto. Por isso, cuidado com o que você planta. A colheita é certa. O tempo responde. O mundo invisível grava tudo. E agora que você sabe disso, a pergunta é: que tipo de vida você quer viver? Uma vida criada por palavras de fé, coragem e esperança? Ou uma vida moldada por medo, dúvida e desistência? O poder está na sua língua. Você é o arquiteto do seu próprio caminho. Se você é escolhido, e você é, então precisa falar como tal, agir como tal, pensar como tal. O tempo de se diminuir acabou. O tempo de repetir mentiras que lançaram sobre você acabou. Você é templo, você é mensageiro, você é profecia viva. A sua missão não é agradar todo mundo. Sua missão é ativar o que foi depositado em você. Sua missão é usar cada palavra como flecha de luz em meio à escuridão. E a partir de hoje, você vai perceber: cada frase sua tem peso eterno. Cada declaração é um portal. A próxima parte vai revelar de onde vem esse poder criativo. Vai te lembrar que você foi moldado à imagem de quem criou tudo. E que se ele falou e tudo se fez, então você também pode criar com a sua voz. Prepare-se, o nível vai subir. Você foi criado à imagem do Criador. Isso não é poesia, é revelação. Você não é o que dizem seus documentos. Você não é o que dizem suas feridas. Você é reflexo de um Deus que criou o universo apenas com a voz. E se ele disse, haja luz, e houve luz, então imagine o que pode acontecer quando você fala com alinhamento divino. Não é exagero, é princípio, é fundamento espiritual. A sua boca carrega uma centelha do poder original. Você não é só corpo, você é espírito. E o espírito entende códigos. E o código mais forte é a palavra. Palavra é comando. Palavra é vida ou morte. Palavra é porta ou prisão. Quando Deus criou o mundo, Ele não precisou tocar em nada. Ele apenas disse. E tudo obedeceu. A luz surgiu. As águas se separaram. A terra deu frutos. As estrelas se posicionaram. Isso foi um padrão, um modelo para os filhos, um manual oculto que só os despertos conseguem decifrar. Você é filho. Você foi chamado para manifestar o céu na terra. E isso começa pela boca, pela forma como você se posiciona, pela forma como você responde ao caos. Se no meio da dor você declara cura, o milagre começa. Se no meio da escassez você declara provisão, o céu se move. Mas se no meio do processo você amaldiçoa a sua própria jornada, você quebra um ciclo, você atrasa o que já estava vindo. É por isso que Jesus alertou: cada palavra ociosa será cobrada. Nada do que você fala está solto. Cada frase é registrada no mundo espiritual. Cada murmúrio, cada ironia, cada autossabotagem, tudo se converte em atmosfera. Ou te impulsiona, ou te bloqueia.
Por isso, hoje, o céu está te chamando à responsabilidade. A boca que você tem é uma espada. Ou você a usa para defender promessas, ou ela te fere com venenos que você mesmo liberou. Não dá mais para ser casual. Não dá mais para brincar com palavras. Você não é comum, você foi ativado. Cada palavra é uma semente, e a terra não questiona o que você planta. Ela apenas responde. Se você planta medo, colhe pânico. Se planta fé, colhe milagres. Se planta rejeição, colhe solidão. Mas se planta identidade, colhe destino. O universo não escolhe por você. Ele apenas multiplica o que você libera. Por isso, atenção. A próxima vez que for abrir a boca, pergunte ao seu espírito: isso constrói ou destrói? Isso eleva ou derruba? Isso ativa o céu ou alimenta o inferno? Você está num tempo profético, num campo de batalha invisível, e cada frase é uma flecha. Para qual lado você está atirando? Você não pode mais repetir o que disseram sobre você. Você não pode mais ser eco de vozes que tentaram te calar. Agora é sua vez de criar, de declarar, de tomar posse, porque sua boca não foi feita para reclamar. Ela foi feita para reger. E se até agora você usou palavras como escudo, chegou a hora de usá-las como espada. Porque na próxima parte você vai descobrir que o maior inimigo não está lá fora, está dentro. E que as palavras que mais te sabotam são as que você mesmo permitiu sair da sua boca. Prepare-se. O confronto interior está prestes a começar. E sua vitória começa com uma escolha. O que você vai dizer a si mesmo a partir de agora? A maior guerra que você enfrentou não foi contra pessoas, não foi contra a pobreza, nem contra a doença. A batalha mais feroz sempre foi dentro da sua mente, contra pensamentos que tentaram convencer você de que não era capaz, de que não merecia, de que estava atrasado, de que ninguém te amava. E o mais perigoso, você acreditou. Você repetiu frases que não nasceram no seu espírito. Você declarou sobre si mesmo sentenças que não vieram do céu. E cada vez que você disse, eu sou um fracasso, o mundo espiritual se calou, porque você mesmo anulou as promessas. Cada vez que você pensou, eu nunca vou conseguir, as portas fecharam, porque sua própria língua se transformou em chave contrária. Palavras negativas são orações ao contrário. São feitiços auto-instalados. São como o veneno que age devagar, dia após dia, até secar a esperança. Mas agora você sabe. Agora não dá mais para fingir que é só modo de falar. Agora é hora de parar. Agora é hora de cortar esse ciclo. Você precisa substituir cada sentença maldita por um decreto de vida. Você precisa calar a voz da vergonha com a voz da identidade. Você precisa confrontar cada mentira que você mesmo repetiu com verdades eternas que ninguém pode apagar. Não diga mais que você não é suficiente. Você é imagem viva do Criador. Não diga mais que está sozinho. Os céus inteiros te escoltaram até aqui. Não diga mais que é tarde demais. O tempo do céu não segue os relógios da terra. E o que é seu, ninguém pode impedir. Comece a declarar: eu sou forte. Eu sou amado, eu sou chamado, eu sou protegido. E não diga isso com a força da emoção, mas com a certeza do Espírito. Porque quando você fala com fé, você não apenas muda o ambiente, você muda os céus. Quer um exemplo? Aquele que disse, tudo posso naquele que me fortalece, não era um homem comum. Era alguém que tinha perdido tudo, que foi perseguido, açoitado, preso. E mesmo assim, declarou força, porque ele entendeu que a batalha não estava no que os olhos viam, mas no que a boca liberava. Você precisa fazer o mesmo. Quando a escassez bater a porta, declare provisão. Quando a dor vier, declare cura. Quando a solidão pesar, declare amor. Quando o medo gritar, declare coragem. Quando a dúvida se levantar, declare fé. Não espere sentir, fale mesmo assim. Porque as palavras antecedem os sentimentos, e a boca que declara com fé move montanhas invisíveis.
Você não pode mais ser refém do que disseram de você, nem do que você mesmo disse em dias sombrios. Hoje é o dia do desligamento. Hoje é o dia de apagar os acordos que você fez com a dor, com o fracasso, com o medo. Hoje é o dia de escrever uma nova linguagem, uma nova narrativa, uma nova identidade. E se você fizer isso, prepare-se, porque na próxima parte você vai ver como palavras liberadas com fé podem derrubar gigantes, como uma simples frase pode reverter séculos de maldição. Você vai entender por que sua boca é uma chave de guerra e por que você nunca mais deve silenciar sua fé. O gigante não resiste à voz do escolhido e você está prestes a provar isso. Você se lembra da história? Um jovem pastor sem armadura, sem espada, sem treinamento militar. Do outro lado, um gigante, experiente, armado, arrogante. Todo um exército tremeu diante dele. Mas aquele jovem não tremeu, porque ele não entrou naquela guerra com força física. Ele entrou com uma palavra. Antes da pedra, veio a declaração. Antes da queda do gigante, veio o decreto. Ele disse: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. E foi exatamente isso que aconteceu. Porque quando o escolhido fala com fé, o céu assina embaixo. Davi não venceu Golias com uma pedra. Ele venceu com a boca, com a fé, com a certeza de que o invisível era mais poderoso que o visível. E você, escolhido, carrega o mesmo DNA, a mesma capacidade de declarar vitória no meio do impossível. Quantos Golias se levantaram contra você? Gigantes emocionais, dívidas, enfermidades, palavras de maldição, traumas antigos. E você pensou que estava sozinho, que não tinha ferramentas. Mas o que você tem é suficiente. A sua fé é suficiente. A sua voz é suficiente. O que está dentro de você é maior do que o que está fora. Você não precisa gritar. Você precisa crer e declarar. Você precisa dizer: nada vai me parar. A promessa vai se cumprir. A enfermidade não tem poder sobre mim. A escassez não define meu futuro. A vergonha não vai me calar. E cada vez que você diz isso, mesmo tremendo, mesmo chorando, o mundo espiritual reage. Os céus se abrem. Os anjos se posicionam. O favor começa a se mover. Porque você não está falando com base em si mesmo. Está falando com base em uma aliança eterna. Você foi curado. Já foi. A dor pode estar aí, mas a cura já foi liberada. Está escrito que pelas feridas dele você foi sarado. Não será, já foi. Então diga: eu recebo minha cura. Diga: minha mente está restaurada. Diga: meu corpo responde à promessa, não ao sintoma. Você tem provisão, mesmo que ainda não veja, porque está escrito que o suprimento vem de um Deus que não mente. Então declare: meu Deus supre todas as minhas necessidades. Declare: a abundância está a caminho. Declare: a porta certa vai se abrir. Você não tem espírito de medo. O medo não é seu. Foi colocado, mas não pertence a você. Porque está escrito: Deus não nos deu espírito de temor, mas de poder, amor e mente sã. Então diga: eu sou livre do medo. Minha mente é firme. Minha alma é estável. Minha paz não será roubada. Você é guerreiro. Você é voz profética. Você é resposta para a sua geração. E cada vez que você abre a boca com fé, a atmosfera treme. Cada declaração é como uma trombeta que rompe muralhas invisíveis. Cada frase sua é uma chave, uma arma, uma tocha. Por isso não se cale, não duvide, não recue. O gigante caiu porque alguém decidiu falar com fé. E você é esse alguém. Você é a voz que eles não esperavam. É a surpresa divina. É o improvável que foi treinado no secreto. E agora chegou sua hora de gritar o nome da vitória. Mas lembre-se, há uma arma ainda mais perigosa do que a palavra errada. É a palavra lançada no tempo errado. É por isso que a próxima parte vai te mostrar o poder do silêncio. Porque o mesmo escolhido que sabe quando falar, também sabe quando calar. Prepare-se. A guerra espiritual também é feita de sabedoria. E você está prestes a acessar um novo nível. A mesma boca que libera milagres também pode incendiar tudo ao redor. A língua é como uma faísca, pequena, mas capaz de destruir uma floresta inteira. E se você é escolhido, sua responsabilidade é maior, porque suas palavras pesam mais.
Elas carregam propósito ou julgamento. Você precisa aprender o tempo do céu. Nem todo momento é para falar. Nem toda provocação merece resposta. Nem todo ataque deve ser respondido com outra frase. Há silêncios que protegem. Há silêncios que desarmam o inimigo. Há silêncios que curam. Está escrito: quem guarda a sua boca preserva a sua vida. E muitos têm perdido batalhas espirituais porque responderam fora do tempo, porque reagiram com palavras humanas a ataques espirituais, porque usaram a língua como faca em vez de escudo. Até mesmo o Messias, quando foi acusado injustamente, permaneceu calado diante de Pilatos, não por fraqueza, mas por estratégia, porque há momentos em que o silêncio grita mais alto que qualquer argumento, porque o céu ouve o silêncio do justo e responde com justiça visível. Você não precisa provar quem você é. Você não precisa se explicar para quem já decidiu te odiar. Você não precisa devolver com palavras o que o mundo te lançou como ofensa. Seu silêncio é sua espada invisível. Sua resposta é seu fruto. Sua paz é seu escudo. Guarde sua boca nos dias de ira. Cale-se quando o orgulho quiser falar mais alto. Respire fundo quando sentir que vai explodir, porque a língua solta pode matar o que levou anos para construir. Uma palavra mal colocada pode quebrar alianças, roubar oportunidades, bloquear destinos. E não é isso que você quer. Você quer cumprir o propósito, você quer avançar, você quer ver a glória que foi prometida. Então pratique o silêncio como arma. Use sua boca com precisão, como um guerreiro que sabe que cada frase é uma flecha e que disparar no momento errado é desperdiçar poder. O tempo de falar virá, e quando vier, sua voz será trovão. Mas enquanto isso, aprenda a ouvir, aprenda a discernir, aprenda a se calar, porque no silêncio Deus revela estratégias. No silêncio, o Espírito cura feridas. No silêncio, o céu trabalha por você. E enquanto o mundo grita, o escolhido escuta. Enquanto os outros discutem, o escolhido observa. Enquanto zombam, ele se prepara, porque o tempo da manifestação está próximo, e quem guardou a boca vai liberar autoridade com peso dobrado. Você não foi chamado para reagir, você foi chamado para dominar, e o domínio começa pela língua. O mundo será abalado não pelos mais barulhentos, mas pelos que souberam esperar o momento certo de falar. E agora o céu espera a sua decisão. Você vai continuar jogando palavras ao vento ou vai se tornar um mestre da sua própria boca? Porque a próxima parte será um encerramento, um chamado final, um decreto de ativação, uma oração que pode mudar destinos. Se prepare, algo eterno será liberado. Chegou o momento. Tudo que foi dito até aqui não foi por acaso. Cada palavra foi uma semente. Cada frase foi uma chave. Cada segundo que você permaneceu ouvindo foi parte de um chamado divino. E agora, o céu pede a sua resposta. Você já sabe quem é. Já entendeu o peso que carrega. Já viu o poder que sai da sua boca. Já percebeu que a sua caminhada nunca foi comum. E agora, o Criador te chama para o próximo nível. O nível da ação. O nível da fé viva. O nível da palavra que cria. Não basta mais ouvir. É hora de ativar. É hora de abrir a boca e declarar destino. É hora de liberar o que está dentro de você. Porque a sua voz é cura para alguém. A sua fé é abrigo para uma geração cansada. O que o céu colocou em você precisa ser entregue ao mundo. O tempo de se esconder acabou. O tempo de duvidar acabou. Você não é mais um sobrevivente. Você é um portador de glória. Você é aquele que foi honrado diante de todos, para que não restasse dúvida. O escolhido foi revelado. Agora, ore comigo. Fale em voz alta. Não como quem repete, mas como quem decreta. Senhor, limpa os meus lábios. Purifica as minhas palavras. Que cada som que sair da minha boca seja luz. Que nenhuma palavra inútil, nenhuma reclamação, nenhuma dúvida encontre espaço em mim. Que a minha língua seja instrumento de cura, não de destruição. Que a minha voz carregue poder, amor e verdade.
Eu declaro que a partir de hoje minhas palavras se alinham com o céu. Eu declaro que cada frase que eu disser será semente de bênção, colheita de paz, portão de vitória. Eu declaro que sou guardião do verbo, profeta da minha casa, portador da palavra viva e que nada, absolutamente nada, poderá me calar. Respire. Sinta o peso espiritual se dissolvendo. O ar está mais leve. O ambiente mudou. Algo foi ativado. A unção sobre a sua voz está sendo reacendida. Você sentirá nos próximos dias uma força diferente ao falar. Pessoas vão te ouvir e não saberão explicar por que sentem algo que não é humano. É presença, é poder, é propósito. E quando isso acontecer, lembre-se, não é sobre fama, é sobre missão. Você foi levantado para libertar, para ensinar, para curar com palavras. E toda vez que abrir a boca, o mundo espiritual vai se alinhar ao som da sua fé. Agora compartilhe essa mensagem. Não por vaidade, mas como ato profético. Espalhe a semente. Escreva nos comentários: eu fui ativado. Deixe o universo ouvir que o escolhido despertou, que o som da promessa ecoou, que a profecia se cumpriu. Porque a partir deste momento, o silêncio acabou. O propósito começou. E tudo que estava parado começará a se mover. A guerra terminou. A colheita começou e o céu inteiro te aplaude. Você é o escolhido. Sempre foi. E agora todos sabem.